Portanto, a libertação começa antes do povo sair. Como é que eu sei disso? Porque nós lemos em Êxodo 11:7 um pormenor. Quando havia as pragas, o Senhor fazia distinção entre Israel e o resto do Egito. Eu quero dizer que a libertação começou ainda no Egito, quando Deus fazia as pragas, mas protegia Gósen, que era a terra de Israel. Então, no ponto 1, nós vemos o seguinte. Páscoa. A libertação começa verdadeiramente no Egito, na Páscoa, porque a libertação da 10ª praga foi um ato também de libertação. Quando eles tinham que sacrificar um cordeiro, e esse cordeiro, o sangue desse cordeiro pintar as ombreiras da casa, da porta da casa onde eles estavam, e vendo o anjo da morte, esse sangue não entrava para matar as pessoas que lá estavam dentro. Claro que este sangue era uma figura do sangue do Senhor Jesus Cristo e da sua capacidade de nos expiar e de perdoar os nossos pecados. Na altura eles não percebiam isso, mas é exatamente o que isso era. E eu acho interessante que no capítulo 12, no versículo 3, nós vemos a palavra um cordeiro. Vamos buscar um cordeiro. No versículo 4, já passa a expressão o cordeiro. E no versículo 5, diz apenas, no original, diz teu cordeiro. Começou com um cordeiro, cordeiro, teu cordeiro. Isto é especial. Quando eles iam buscar o cordeiro, uns dias antes, tinham que se afeiçoar ao bichinho. E depois tinham que o sacrificar. E no princípio era um cordeiro que ninguém tinha ligação. Mas depois de ter ligação com o cordeiro, custava um bocadinho a gente ter que lhe cortar a cabeça. E custava porque havia uma afeição em relação ao cordeirinho. Imaginem a situação, porque foi o que aconteceu. E Deus fez de propósito. Tu vais ter que te afeiçoar a Ele. E vai deixar de ser um cordeiro para ser o teu cordeiro. E quando for o teu cordeiro e te custar, ele vai ter que ser sacrificado. Uma alusão ao sacrifício e à dor do próprio cordeiro. Estão a ver? A expressão um cordeiro, o cordeiro e teu cordeiro faz toda a diferença. Porque isso implica por aproximação ao cordeiro. E mesmo com a nossa salvação foi a mesma coisa. Nós quando vimos a primeira vez da salvação, é uma salvação. Depois passa a ser capaz de fazer sentido. Até que passa a ser a nossa salvação. Estão a ver também a progressão? É a mesma coisa. A garantia de vida naquela noite, na noite da morte dos primogênitos, da libertação da Páscoa, era o sangue. Não era a raça, não era o dinheiro, não era nada mais, não era a genealogia, e o mesmo ocorre hoje. O que faz uma pessoa ser salva ou não ser salva é apenas o sangue de Jesus Cristo na cruz. Não é a raça, não é a genealogia. Até houve egípcios que fizeram o que Israel estava a fazer. Por isso é que foram salvos e saíram de lá com vida. Ok? Avançando, ponto 2. Isto está pano para mangas da Páscoa. Podíamos falar sobre o fermento, podíamos falar sobre muita coisa, mas não tenho tempo. Saíram do Egito. Eles saíram do Egito com grande espólio. Capítulo 13, versículo 21. O Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para caminhassem de dia e de noite. Eles saíram de lá com grande espólio, com muitas riquezas, com uma série de egípcios atrás deles também e outros povos, e com uma coluna de nuvem para os guiar e uma coluna de fogo. Eu disse-vos há bocado que quando Deus dispara uma bala, a bala multiplica-se em 100. E quando Deus diz que ia uma coluna de fogo e uma nuvem, não era só para guiar. Se lerem comigo, não vão ler, Salmos 105, 39, nós lemos, acerca desta passagem, deste momento da história de Israel, que Deus estendeu uma nuvem para os cobrir e um fogo para os iluminar. Afinal de contas, não era só para guiar, é para os cobrir, é para os iluminar. E diria mais, para aquecer e proteger. E vou explicar. Eu acredito que esta nuvem para cobrir seria como controle de temperatura no deserto durante o dia. E o fogo seria não só pela iluminação, mas também para aquecimento à noite, porque o deserto é muito frio. Não é fantástico? Deus preocupou-se com todos os detalhes. A nuvem não era só para guiar, porque vemos no Salmo que a nuvem se estendia sobre eles para os cobrir. Eu sempre fui pintei na escola dominical, e bem, as pessoas não têm culpa, atenção, que havia uma colunazinha de fogo e uma de nuvem. Calma. Salmos diz que a nuvem cobria o povo. Salmos 105, 39 diz que a nuvem cobria-os como cobria-os. Guiava, cobria, mas cobria para quê? Eu acredito, a Bíblia não diz. A Bíblia não diz. Mas eu, estou a arriscar, mas eu acredito que era para um controle de temperatura. Calor no deserto durante o dia, a nuvem cobria. E à noite, a coluna de fogo também era para guiar, nunca deixou de ser, mas também para iluminar, como diz Salmos, e já agora, fogo para aquecer, porque o deserto é frio. Não é fantástico? E Deus, quando dispara uma bala, aquilo multiplica-se em 100.
Continuando. Então, capítulo 14, versículo 4. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga. Sabe que o Faraó perseguiu-os? Porque Deus encaminhou-os com aquelas nuvens para um beco sem saída. E Faraó pensou, olha. Afinal de contas, o Deus deles deve ter deixado. Deus os abandonou. Não percebo qual é a lógica. Aquele caminho é um caminho que ninguém se mete. Eles estão travados por duas montanhas nas laterais e um mar ao fundo. Epá! E Deus tocou no coração de Faraó. Lá está. Deus sim, endureceu. Aqui sim é Shazak. Continua a endurecer, porque já havia que Faraó não tinha solução. Vai lá persegui-los. Eles estão atrapalhados. Eles meteram-se numa enrascada. Deus colocou-os num beco sem saída. E quantas vezes a gente acha que Deus nos colocou num beco sem saída? E nós achamos que Deus meteu-nos num caminho sem solução. Quando, afinal de contas, Deus quer se glorificar muito mais nas nossas vidas do que nós imaginamos. E ele estava num beco sem saída. E Faraó foi atrás deles porque achou que o Deus de Israel eventualmente tinha cometido um erro. Coisa mais parva, como se Deus pudesse cometer um erro. Então, quando chegou lá, onde é que eu estou? Exatamente. Quando chegou lá, o mar, entretanto, abre-se. E quero-vos dizer que, quanto à questão da abertura do mar, para passarem numa noite inteira 2 milhões de pessoas, eu não fiz as contas como fiz com o Rio Jordão, mas a abertura deve ter sido muito larga. Muito larga, porque eu não conseguia passar tanta gente numa só noite. E quanto maior é a abertura, maior é a montante nas laterais ou a altura das ondas. É ou não é verdade? Ora, imaginem. E agora, uns podem dizer, mas aquilo foi uma ondinha, aquilo estava numa zona baixinha. Baixinha? Baixinha. A Bíblia diz, em capítulo 14, 29, que era como um muro à mão direita e à esquerda. Um muro. Mas o muro é uma coisa baixa. O muro não é uma coisa baixa. E, além disso, onde é que eu tenho isso escrito? Nós lemos em Isaías 43 que Deus preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda. Isaías 43, 16. Foi nas águas impetuosas que Deus criou uma vereda, não foi num charco. Agora pegar nas águas impetuosas, a palavra está bem escolhida. Aquilo devia estar a pique. Zona mais profunda, mas para mostrar a glória de Deus. Das águas impetuosas, uma vereda. Fazer tipo muro, imaginem a altura da coisa nas extremidades e a abertura que foi. Portanto, isto não foi tão curto, hein? Isto é para show-off. Para a fotografia fica a pessoa... Não se via ondas, só se via Moisés e terreno. Porque a expansão da abertura é de tal modo grande e ninguém via as ondas. Portanto, a abertura foi claramente muito maior. Deixe-me só ver. Portanto, exatamente. Eu quero dizer uma coisa. Em Isaías 43:16, eu acabei de dizer isto, Deus preparou no mar um caminho. Quando eles chegaram àquela posição, achavam, eu estou num beco sem saída. E não é que o caminho estava justamente por baixo da água. Diz que Deus preparou no mar um caminho. O caminho não apareceu numa montanha com um túnel. Foi dentro do mar. Num sítio que não se via. E quantas vezes o caminho que Deus tem para nós a gente não consegue ver e está justamente naquela zona em que nós achamos que nos vamos espetar. E Deus pega naquela zona, se fores para ali vais espetar. Olha, mas é ali que dá um caminho. E foi debaixo daquele mar que Deus arranjou um caminho em terra seca. Não é fantástico? Eu acho fantástico. Mais, ponto 6. Ponto 5. O Egito no povo. Eles estavam sempre, depois quando passaram o mar, eu tenho que acelerar, eles passavam sempre de gratidão e glória para murmuração, porque o Egito estava neles. E nós, quando nos convertemos, aquilo até o Egito sair de cá, muitas vezes nós partimos para a glória e o Egito nunca saiu. Eu espero que todos nós possamos tirar o Egito a caminho, ok? E eles endureceram e foram murmuradores justamente por isso. Porque não conseguiam tirar o Egito, e não só, porque se fizeram acompanhar de uma grande multidão de outros povos com outras crenças que os influenciaram a adorar o deus Apis. Aquilo não foi só da cabeça do Arão. Eles vinham com egípcios que, perante a pressão da falta de Moisés, influenciaram seguramente o povo hebreu. Vocês têm que adorar aqui o nosso Deus, que é o deus Apis. Sério? E pronto. E a desgraça foi. Pela mistura. Ok? Maná e água na rocha. Eu sobre maná falei há pouco tempo, eu não vou repetir. Sobre a água na rocha, só vos quero dar uma nota e curiosa e depois acabo. Saber delegar já falo. Estão a ver esta zona?
Esta é a zona onde da Bíblia fala onde houve a situação da água na rocha. Não sei se foi esta rocha. Não sei se foi, mas parece-me que foi. Pode ter sido. Porque daquele vale inteiro, esta é a única rocha que na zona mais alta, e só pode ser feito isto com água. E curiosamente pertence a autoridades árabes que não permitem que ninguém lá vá. Esta é a zona da Bíblia em que aconteceu o milagre o milagre na rocha. E esta rocha que está aqui, eu não sei se foi a rocha que Moisés feriu, mas pode ter sido. Eu queria deixar só esta pequena sugestão para vocês pensarem. Agora imaginem daqui, toda a gente conseguir ver a rocha. Quando a água irrompeu daqui, eventualmente, daqui, toda a gente conseguir ver a água a correr e a água a sair. E isto aqui só pode ser criado com água. Ok? E este foi o vale onde eles estavam à espera da água. Para terminar, quero falar sobre saber delegar. É muito simples, aconteceu no capítulo 18, versículo 13 e 14, em que Moisés quis fazer um show-off perante o sogro, e o sogro dá-lhe na cabeça: Moisés, tu estás a fazer um disparate, porque tu não consegues fazer tudo ao mesmo tempo. E isto é muito importante nós percebermos que nós precisamos uns dos outros. A Bíblia diz em Romanos que nem todos os membros têm a mesma operação, porque todos nós temos funções diferentes, e nós precisamos de uns dos outros. Para terminar mesmo, apenas um versículo que é o versículo base, que é este. Para mim, espero que vocês consigam sair daqui e olhar para este versículo e que este versículo vos possa ajudar. Imaginem que quando Deus diz eu sou o que sou, está a dizer que não tem comparação e que o Deus que não tem comparação é o que nós precisamos. Ele é o que nós precisamos em cada altura das nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe.